uma oração, a oração do nosso pastor Márcio Valadão. Pastor Márcio Valadão, eu assistia muitos cultos dele na TV Lagoinha, e ele sempre conversava os cultos dele, e quando ele ia pegar, ele pegava a palavra de Deus, e ele lia aquilo ali, e ele falava aquilo ali, que realmente é algo importantíssimo. E eu gostaria que você, quem trouxe a Bíblia aí, pegue a Bíblia e levanta assim, né? Glória a Deus. Oh, que glória a Deus, alegria, isso aí. Agora eu vou pedir para você que fique de pé. Se você porventura não está com a Bíblia, mas você está com o seu celular que tem a Bíblia, né? Se teu celular tem a Bíblia, você fique de pé também, todo mundo fica de pé agora. E nós vamos fazer essa oração. Porque o dia da Bíblia não pode passar em branco. É um dia especial. É um dia que nós recebemos um baita de um presente, que foi o relato daquilo que Deus planejou para todo homem aqui na terra, de salvar, de libertar e de fazer com que o homem pudesse ser salvo por ele. E isso está escrito aqui nessa palavra de Deus. E eu gostaria de tomar posse dessa oração, né, que o pastor Márcio Valadão fazia, que diz assim, vamos lá agora, levante a tua Bíblia, vamos lá. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus, amém e amém e amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Eu queria orar nesse ponto. Não sente, por favor. Eu queria orar. Uma palavra de agradecimento ao Senhor. Eu quero pedir aqui, com a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia. Está cansado ainda não? Levanta a tua Bíblia. E vamos falar, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por essa palavra, pois pois ela trouxe vida para nós. Eu te agradeço, porque é através dela que eu conheço melhor a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho Jesus, e ao Espírito Santo. É através dela que eu amo mais os meus irmãos, e que eu cumpro a minha missão aqui nessa terra. Que o Senhor abençoe a nossa vida, para que sejamos homens e mulheres que leia a sua Bíblia, para que possamos ser sábios, ó Pai, e ter a sabedoria dos céus. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus, que também é a palavra encarnada, Senhor, que habitou entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Pode assentar, né? Louvado seja Deus. Então, eu peço a você que essa noite você utilize essa palavra. Eu sei que nós vamos passar aqui, né, as passagens bíblicas, mas eu gostaria que você tivesse folheando. E o primeiro livro que nós vamos abrir é a carta aos Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 4, versículo 12. Eu estou aqui nessas palavras que eu vou ler da palavra de Deus. Eu escolhi várias versões, né? Eu não coloquei uma versão só, mas eu coloquei várias versões. Então, talvez a gente pode até não se acertar nas versões, mas vai ser a mesma coisa. Aqui Hebreus 4:12 na NV1, né? NVI, né? Diz o seguinte: pois a palavra, eu queria ler com vocês, vamos lá.
Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus, amém? Essa palavra é poderosa. Olha só o que nós lemos aqui. Ela penetra com uma espada de 2 gumes, e quando o autor está aqui falando, ele está pensando numa guerra, de um guerreiro que já está acostumado, e um guerreiro que tem uma espada boa na mão, ajuda ele muito mais. É assim que nós, como crentes, devemos entender. Essa espada, ela tem tudo que a gente precisa. A única coisa que às vezes falta é a vontade de cada um de nós aprender a usar ela na sua plenitude. Amém? Amém. É verdade ou não é? Porque muitas vezes temos ela, mas não utilizamos. Estamos sempre aquém, deixando ela de lado. E aqui está dizendo que ela vai lá e está pronto para dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. E isso dá para ver que isso aqui não é só um livro, isso daqui é o poder de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus que de certa forma foi escrita para que nós pudéssemos sim tirar proveito delas, aprender através dessa palavra. Porque se temos coisas horríveis dentro de nós, né? A gente tem tanta coisa que quando a gente pega a palavra de Deus e ela entra no nosso interior, irmãos, ela sai limpando a gente, ela sai transformando o nosso lixo em coisas boas, tirando tudo que não presta, porque nós precisamos dela. É ela que confronta o nosso pecado, é ela que confronta os nossos erros, é ela que nos dá uma direção para a nossa vida. E hoje eu gostaria de falar, pode passar, né? Qual a importância da Bíblia hoje para o cristão? Por que a Bíblia continua sendo tão importante para os cristãos nos dias de hoje? E o primeiro tópico ali que eu coloquei foi porque a Bíblia é a palavra de Deus e não nossas próprias palavras ou as nossas frases. Sabe, porque muitas pessoas acham que esse livro é um livro comum, mas não é. A Bíblia não é uma espécie de livro de receitas, de celestialidade, né? De coisas só, aquelas receitinhas que você tem. Não! A Bíblia é o manual de conduta do cristão. E a Bíblia deve, por isso, nortear a sua vida e os seus sonhos. E tu lembra aqui que eu estou sempre colocando no singular. Eu não estou colocando nem no plural as coisas que eu estou fazendo. As duas perguntas é pessoal, porque nós não podemos de maneira nenhuma, às vezes, pensar, quando fala nós, é para todo mundo. Não, mas eu estou falando ali, hoje, para o cristão, sendo tão importante para o cristão nos dias de hoje. É para você pessoalmente. Nós não podemos de maneira nenhuma ficar sem experimentar isso que Deus deixou para nós. E aqui, quando eu coloquei, deve nortear a sua vida e os seus sonhos. São coisas que Deus tem para nós. E é interessante que lá em 2 Timóteo, nós vamos ver de novo. Olha só o que diz 2 Timóteo, vamos ler todos juntos? Toda a Escritura, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para o seu discípulo Timóteo. Ele está dizendo para ele, olha, aproveite isso que está, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele está ali fazendo com que aquele discípulo que está começando junto com ele está querendo dar ênfase, está enchendo o coração daquele discípulo dele de coragem, de força, para que ele possa buscar
e se aproveitar desse livro que Deus colocou em nossas mãos. Eles naquela época tinham o Antigo Testamento, a Torá, né, os profetas, né, algumas coisas. Não tinha tudo isso que nós temos hoje. Mas o apóstolo Paulo estava incentivando, porque ele fala para ensinar, para redarguir, quer dizer, para dar resposta. O mundo precisa de resposta, sim ou não, irmãos? E a Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta para quê, irmãos? Para quê? Para tudo. A Bíblia fala de sexo, sim ou não? Fala, né? A Bíblia fala para aqueles que tentam enganar os outros. Fala sobre tudo a Bíblia. O que a Bíblia não fala? Fala sobre todas as coisas. E por isso é um livro que é capaz de fazer tantas maravilhas como tem feito até hoje. E aqui está dizendo, e é interessante que tudo que Deus faz tem uma intenção. Fala para essa pessoa, Deus tem uma intenção contigo. Fala com ele, Deus tem uma intenção contigo. Sabe qual é a intenção? Está no versículo 17. É só você ler ali, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Ah, pastor, mas como é que nós vamos ser perfeitos? Realmente, perfeito sozinho não dá. Perfeito só através da palavra de Deus. Quando entra no nosso coração, quando entra na nossa vida, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso que Deus quer, que nós sejamos homens e mulheres que cheguemos perto da perfeição de Cristo. Isso está difícil? É difícil, mas não é impossível. Nós cada dia morremos um pouco para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Olha só o que diz Spurgeon, né? Acho que não está aí. Não é daí, tá? Desculpa, né? Diz assim, ó, a Bíblia fala, Charles Spurgeon diz assim, a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. Olha só que coisa tremenda. Não é no tom de voz do homem. Eu, por mais que eu possa gritar aqui, por mais que eu possa me babejar aqui, mas não muda nada na sua vida com isso. Mas quando você entende que é Deus que fala, mesmo que seja com aquela voz suave, mansa, Ele pode fazer muitas coisas, sabe? Isso deve ser um princípio divino. Um princípio divino que tem que ser bem claro em nossa vivência, dentro de nossa casa, diante dos nossos filhos, diante dos nossos netos, diante de todos aqueles que estão ali à nossa volta. Esse princípio não pode, de maneira nenhuma, ser deixado de lado. Nós precisamos saber que quando falamos a palavra de Deus, irmãos, o tom aqui não é da boca do pastor Geniel, não é da boca de qualquer outro pregador que esteja pregando aqui nesse lugar, mas o tom da voz de Deus é do próprio Deus que fez com que essa palavra chegasse até nós, amém? Então precisamos colocar esse princípio dentro da nossa casa. Não somos uma comunidade vivendo sobre suas próprias regras. Aqui nós somos uma igreja. Eu sou pastor presidente da igreja. Muito obrigado, eu estava precisando mesmo, né? Glória a Deus. É isso aí, bicho. Coisa boa, né? Tem que ser na linguagem dele, né? Isso é lá do hippie, né? Como é que era hippie, né? Antigamente, bicho, né? É lá do hippie, né? Meu Deus do céu, né? Vocês não sabem, nem sabem o que é isso, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá onde que eu estava aqui agora. Então nós não somos uma comunidade vivendo sobre suas próprias regras, sabe? Não. Mas uma comunidade de Deus, vivendo sobre as regras de Deus, através da palavra de Deus. É por isso que nós temos aqui na igreja, nós temos aí um conselho nessa igreja. O pastor Geniel não toma decisões sozinho nessa igreja. O pastor Geniel, ele tem como bússola, em primeiro lugar, a palavra de Deus.
Eu, nesse tempo que eu tenho de crente, estou tentando contar aqui, né? Mas é quase 59 anos, porque eu já nasci na barriga da minha mãe, estava lá na igreja, né? 59 anos que eu sou de crente, porque eu acho que eu já era crente lá no ventre da minha mãe, né? Porque não é brincadeira, eu gosto muito desse negócio. E é interessante aqui, irmãos, que desde esse tempo a gente precisa pregar isso, né? Sabe? E essas regras da palavra de Deus, irmãos, tem que estar gravada no nosso coração. Tem que ser algo importantíssimo para que nós possamos mudar de vida e ser transformado pelo poder da palavra. Então, essa comunidade aqui, por exemplo, quando a gente está em reunião do conselho, a gente ouve os nossos irmãos, para a gente saber qual a direção tomar. Não é uma coisa só de um ditador que está aqui falando, porque eu entendo que Deus, ele fala através de todos os crentes. Nós somos iguais, não existe, Deus não faz diferença entre homens e mulheres, e muito menos por hierarquia dentro da igreja. Mas Deus quer usar um coração quebrantado, um coração que está sempre pronto a abrir, né? E chorar e avançar cada dia, buscando cumprir a missão que Ele tem deixado para nós. Uma comunidade de Deus que a gente vive aqui junto, um com o outro, sobre as regras de Deus através da palavra do Senhor. E isso é algo difícil, não é fácil, irmãos, porque a gente precisa contornar muitas coisas. Muitas vezes a gente toma uma decisão e as pessoas às vezes vão lá, não é bem assim, né? Olha, eu acho melhor a gente prestar atenção, porque a gente precisa disso. A gente precisa ouvir a voz de Deus, como diz Spurgeon aqui, o tom da voz do próprio Deus. E se eu que sou pastor aqui da igreja estiver agindo assim, me arranque desse lugar, irmãos. Se eu começar a viver uma vida em que seja uma vida ditatorial, querendo ditar as coisas para os outros, você me arranque, porque isso não é igreja de Cristo. A igreja de Cristo é feita através de comunhão, através de relacionamentos com Deus, e por isso nós precisamos. Se porventura um dia eu começar a pregar alguma coisa que não seja da palavra de Deus, por favor, me arranque desse lugar. Porque o nosso desejo é falar a palavra de Deus em primeiro lugar. É cumprir o propósito de Deus. Tem muitas pessoas que começam a subir na cabeça o poder, a autoridade, e de repente essas pessoas estão aí pegando caminhos e não estão voltando mais. Estão pecando. Nós estamos vendo hoje os escândalos se formando cada dia mais. Mas nós temos que ter cuidado, porque quando um líder cai, irmãos, muitas pessoas às vezes se perdem pelo meio do caminho. Então vocês têm a obrigação como igreja de ficar sempre com os ouvidos atentos. Não só eu, porque aqui nesse púlpito não só prega eu, mas tem aqui pessoas dessa casa que são muito bons, até melhores do que eu, que pregam aqui, sabe? E que estão aqui, mas nós temos que examinar. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, para que de maneira nenhuma a gente fuja da Bíblia, da palavra de Deus. Heresias, elas vêm e entram sorrateiramente no meio da igreja. Porque, irmãos, não é como eu quero, é como Deus quer. Não é como eu penso, é como Deus pensa. Não sou eu que estou no controle. Ele controla tudo nessa casa. Ele controla esse povo. Eu muitas vezes fico olhando, né? Esses dias, então, nós estamos chegando no final do ano, e nós tínhamos uma coisa para resolver na igreja, que era o tema do ano que vem, né? E o tema do ano que vem, a gente estava pensando, e eu então compartilhei com o pessoal da nossa liderança, né? E eu falei com ele, por favor, vocês fiquem aí, né? E vejam alguma coisa a respeito do tema. Eu já vou
E eu falei com eles, olha, então vamos fazer o seguinte, cada um que tiver uma ideia, por favor, vem e traga para mim. E aí, todo mundo, dei oportunidade a todo mundo. No final das contas, quando chegou domingo passado, antes da Assembleia, então, o que houve? Houve que poucas pessoas me procuraram, né? Mas nós demos oportunidade. E é interessante que as duas pessoas que falaram comigo andavam na mesma direção que a minha, né? E foi nisso que nós, então, entendemos que deveria esse tema. Uma igreja que ora, uma igreja que fala, vive e compartilha o amor de Deus. Uma igreja que ora, uma igreja que vive, né? E uma igreja que compartilha o amor de Deus. Porque nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, ter uma vida diferente, né? A nossa vida ela tem que ser pautada pela palavra de Deus. Nós precisamos ter conhecimento da palavra, mas nós também precisamos ter conhecimento, sabe o quê? Do relacionamento de quem é Jesus. Através da oração, nós nos aproximamos do relacionamento com Cristo, com Deus Pai. Através da Bíblia, nós aprendemos sobre Ele e existimos através dele no nosso trabalho do dia a dia, sabe? Então, Ele controla tudo e nós precisamos mais do que nunca, irmãos, estar revestido dessa autoridade bíblica. A autoridade bíblica é tudo dentro de uma igreja batista, ou deveria ser. Eu não posso dizer, né, que talvez alguns aqui já teve algumas experiências contrárias, mas eu digo uma coisa: se você faz parte dessa igreja, cuide desse púlpito, cuide, observe, tenha sempre liberdade para poder chegar até os seus líderes, para conversar a respeito de alguma coisa, se porventura você viu que saiu fora das normas, daquilo que Deus te ensina na palavra de Deus. Segunda coisa que eu vejo, por que a Bíblia continua sendo tão importante para os cristãos nos dias de hoje? É porque a Bíblia, vamos ler todos juntos? Porque a Bíblia nos mostra o caminho e não uma série de atalhos, né? Isso aqui eu encontrei na CBB, né? Lá onde produz Bíblia, né? Eles estavam lá, e é interessante, e é verdade. Caminhos, mostra o caminho, não mostra atalho. Por isso que a Bíblia é fantástica, né? Vivemos num tempo de confusão, um tempo que ninguém sabe o que realmente quer. Cada um vai para um lado, cada um escolhe para onde quer ir. É interessante que isso está acontecendo em todos os aspectos da nossa sociedade. Nós precisamos de um tempo, esse tempo onde nós carecemos do resgate da Bíblia, como lá no Salmo 119, versículo 105. Olha só o que diz lá. Diz ali, ó. Vamos lá. Lâmpada para o dia da Bíblia. Está muito feio esse negócio, gente. Vamos lá então, agora todo mundo junto, vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, igreja? Amém. Lâmpada para os meus pés. Ele é a luz. A palavra de Deus é a luz que veio iluminar a nossa caminhada. É interessante, poxa, luz para os meus pés, né? Para os pés, como é que pode? Porque se você não sabe aonde você pisa, irmãos, você vai cair. Você vai ficar pelo caminho. Você vai perder a sua vida. E é por isso que o caminho é importante, sabe? A pessoa central da Bíblia é Cristo. Você pega no início, lá no início, né? Lá no início fala de Jesus, sim ou não? Amém. Aonde é que fala a primeira vez lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Deus falou que façamos, né, o homem, a nossa imagem, tudo ele fez em conjunto, né? Mas quando
mulher peca e come o fruto que não podia ser comido. Quando Deus vai lá e ele fala sobre pisar na cabeça do serpente, porque ia trazer alguém que ia ser parte da geração dela, que ia pisar na cabeça da serpente. A serpente que traz o pecado, mas ali Deus já estava providenciando aquele que iria pisar na cabeça da serpente. A Bíblia de cabo a rabo, ela simplesmente aponta para Jesus, assim como aponta para o caminho, nos mostra o caminho. A pessoa principal da Bíblia é Cristo. Você pode ver Cristo nela toda. Jesus disse, né? Olha só o que diz em João 14:6. Disse-lhe Jesus, vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia não dá um monte de coisas. Você for pegar algumas religiões, eles inventam tantas coisas. Ele põe tantas coisas na mente da pessoa que a pessoa não sabe o que fazer. Mas aqui não. Jesus, ele fala, eu sou o caminho. Ele é o caminho. E se tu seguir ele, você vai chegar aonde você quer chegar, que é no céu. É na salvação. É a vida eterna que você vai ganhar. Porque ele é a pessoa central. Em Atos 4:12, olha só o que diz. Vamos ler todos juntos? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Nós cantamos aqui agora há pouco uma música, não há outro igual a ele, não há outro nome igual. Ele é o nome que é sobre todo nome, na qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, igreja. Glória a Deus, irmãos. Isso é uma bênção. Então, a Bíblia, ela é a fonte para nós dessa caminhada. Se queremos seguir a Jesus, nós devemos manter as nossas lamparinas acesas, né? E ali a luz para iluminar os nossos pés e para fazer com que esse caminho seja seguido. É difícil? Sim, muito difícil. O mundo vai tentar contra eu, contra você, em todos os aspectos. Portanto, irmãos, uma espiritualidade sem Bíblia, ela será automaticamente uma espiritualidade sem Cristo. Entendeu? Né? Não está ali não, né? Portanto, uma espiritualidade sem Bíblia será automaticamente uma espiritualidade sem Cristo. E aí não dá. Se Cristo não tiver, não adianta. Se a gente não falar o nome de Cristo, se a gente não tiver com base nele, irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Olha só o que Martinho Lutero disse. Vamos lá, ler todos juntos. Da mesma forma como vamos até o berço, tão somente para encontrar o bebê, também recorremos às Escrituras, apenas para encontrar Cristo. Olha só que coisa linda, muito bonito, né? Hoje Spurgeon está aqui, né? Esse é Martinho Lutero, né? Spurgeon, Martinho Lutero, eu estou levantando aqueles homens lá, né? Aqueles homens que fizeram uma diferença nos nossos dias. E é interessante que nós precisamos, a gente precisa ter certeza que essa palavra, ela não nos engana, mas ela sim é certeira, ela vai atingir o alvo, e se nós a obedecermos, irmãos, nós conseguiríamos a vitória, como diz lá em Apocalipse, aquele que continuar até o fim, vai receber o quê? A coroa da vida, né? Aquele que for até o final, irmãos, ele vai receber a coroa da vida. Ele vai dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. E muitas vezes nós queremos abandonar. Nós não podemos. Temos que ter essa certeza de que nós vamos encontrar Cristo aqui nessa palavra. Cristo tem que estar andando por essas linhas que nós lemos aqui todos os dias. Porque Ele é capaz de fazer isso através da sua vida em nós.
E nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Terceiro e último, meu irmão, diz ali: por que a Bíblia continua sendo tão importante para o cristão nos dias de hoje? Vamos ler todos juntos? Porque a Bíblia mostra ao homem seu verdadeiro estado, pecador. Quem aqui não é pecador, levante a mão. Todo mundo aqui é pecador. Mas pecador o quê? Pecador o quê? Arrependido. Amém, irmãos? Amém. Nós fomos regenerados, né? Fomos transformados por Deus. Somos pecadores, né? Mas que estamos aqui nos santificando todos os dias através da palavra do Senhor. E a palavra santifica. Essa semana nós tivemos a campanha de oração, semana de oração, e nós falamos sobre a sabedoria, né? De Deus, né? E a sabedoria de Deus vem do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí nós vamos ler, e aí teve alguns teólogos aqui, né, que pregaram durante a semana, né? E aí tem um teólogo chamado Genival, né? Vocês conhecem o teólogo chamado Genival? Ele pegou e falou assim: olha, então, irmãos, eu entendo com essa palavra que os crentes são as pessoas mais sábias do mundo. E eu falei: está tendo razão, né? Porque realmente o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós crentes realmente tememos ao Senhor como devemos temer, nós então somos as pessoas sábias. Pode ter gente inteligente, né? Pode saber de ciência, mas de sabedoria somos nós, a igreja do Senhor, né? Glória a Deus por isso, porque a Bíblia tem esse poder de fazer com que o homem, seja ele às vezes simples, não tem estudo. Eu lembro de minha mãe, que aprendeu a ler na palavra de Deus. Ela tinha as dificuldades dela, mas ela de maneira nenhuma deixava um dia sequer sem ler a palavra do Senhor. E ela estava ali, e ela conseguiu aprender a ler através da palavra do Senhor. E era uma mulher sábia. Quando abria a boca, você podia escutar que era tiro e queda, porque tinha sabedoria. Então, quem tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá o quê? Com liberalidade. Deus tem muita coisa para dar, sabe? E ali está dizendo, porque a Bíblia mostra ao homem seu verdadeiro estado. Diante da Bíblia, nenhum homem é super. Ah, eu sou super. Super o quê? Super-homem? Não, não tem super na igreja do Senhor Jesus. Não tem aqueles bam, de maneira nenhuma. Somos todos servos do Senhor, amém? Amém. Todos servimos a Deus com o nosso coração. É interessante que a palavra de Deus tem esse poder. E é interessante que há dois temas dominantes na Bíblia. Um é a narrativa da sedução do homem pelo pecado. Todo homem é seduzido pelo pecado. O pastor Cléber estava aqui de manhã hoje e ele estava falando sobre isso, sobre o pecado, né? Ele falou sobre essa situação também, né? Todo homem, de certa forma, é seduzido pelo pecado. Tem a outra também, narrativa outra é a salvação do homem por Cristo. Porque assim como o homem tem tendência de pecar, nós sabemos também que Cristo tem o poder para salvar aquele que crê. Amém, irmãos? Há oportunidade da gente então ter salvação, sabe? Do homem salvo por Cristo, porque não tem outro caminho. Ninguém pode, você não pode conseguir sua salvação sozinha. Você necessita da pessoa de Jesus, que é a pessoa principal da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia forma nosso caráter, como diz ali, ó. A Bíblia forma o nosso caráter com base no caráter de Cristo. Lá o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler junto? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então o nosso caráter está
sempre pronto para ser transformado. Mas a gente precisa deixar que essa palavra penetre. Assim como está dizendo aqui o apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, ele está falando que eles precisam obter o caráter de Cristo na vida deles. E isso é uma luta diária, porque todos os dias nós precisamos estar buscando essas coisas no livro sagrado, que é a palavra de Deus, e deixar com que essa palavra ela penetre, que ela faça uma limpeza geral no nosso coração, na nossa mente, para que sejamos mais parecidos com Jesus. É interessante isso, irmãos, porque Deus ele quer que a gente seja parecido com o seu Filho. É que todo homem chega à plenitude ali do conhecimento da graça do nosso Senhor, parecer com Jesus Cristo. Um dia nós obteremos essa vitória em nome de Jesus, irmãos. Nós obteremos isso. Quando o homem instruído pela Bíblia admite seu estado pecador, então, pela Bíblia, ele recebe o abraço do Cristo que veio para libertá-lo do pecado. Tudo envolve a pessoa de Cristo. Porque se nós escapamos do pecado, não fomos nós que fizemos nada por isso, mas foi pela graça, foi pela misericórdia, pelo poder de Deus que nós conseguimos alcançar. Não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que escolheu a nós. Foi Ele que apontou para nós, viu o estado de miséria e se colocou à disposição para que nós pudéssemos receber ali a dádiva da salvação, a dádiva do perdão, do pecado sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus na cruz, que hoje nós iremos aqui ceiar. Sabe? É tremendo. Olha só o que diz, né? John Wesley, ele diz assim, olha só que coisa linda. Ele fala: quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Dá-me esse livro, a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Olha o clamor desse homem. Ele aqui escreveu poético, né? Um homem que tem ali um conhecimento tremendo, mas ele está pedindo. E é isso que nós devemos também, como igreja do Senhor, arder em nossos corações o desejo para que a palavra de Deus esteja guardada. Como diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando a gente não faz isso, irmãos, quando a gente não guarda a palavra, a gente guarda o quê? O pecado. Quando a gente não guarda a palavra, a gente guarda o mal. A gente guarda tanta coisa que é horrível na nossa vida. E nós precisamos então preferir guardar o que está aqui nessa palavra. Assim como John Wesley que fala: a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Sabe, irmãos, isso aqui é uma carta de amor que foi escrita para cada um de nós. Mas é interessante que quando a gente fala de carta de amor, por exemplo, se a Elma escrevesse uma carta para mim, né? Ela nunca escreveu uma carta. Você já escreveu uma carta para mim? Já, né? Já esqueceu, é o tempo, né? O tempo de namorado, né? Para acertar as coisas, né? Ela escreveu naquele tempo que não tinha WhatsApp, né? Então tinha que ser na coisa, né? Ali na escrita mesmo. Mas é interessante que se ela escrevesse uma carta ali que tivesse ali mais ou menos 5 páginas, né? Eu ia lá, eu provavelmente não iria lá, olhava o primeiro parágrafo, ai que coisa bonita que a Elma escreveu para mim, né? Puxa vida, que legal, amanhã eu leio o restante. Você faz isso? Quando a carta de amor, você pega a carta de amor na tua mão, sim ou não? Sempre faz isso. Ninguém pega para ler uma carta de amor e lê só o primeiro parágrafo, ou a primeira folha, de maneira nenhuma. Quando você pega uma carta de amor
interessada você vai pegar aquela carta e você vai ler ela por completo. É assim que Deus espera que a gente faça com esse livro. Não é que você vai ter que ler tudo num dia só, mas que você precisa ter uma forma de conhecer esse livro aqui, mais de poder conhecer essa carta de amor, na qual fala de um verdadeiro amor e do maior amor, porque diz lá em João 3,16 o que? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? É uma carta de amor. É tanto amor que João sabe de tal maneira. É algo inexplicável, e eu e você precisamos, de certa forma, entender isso como uma carta de amor. Quando a gente pega esse livro aqui e não dá importância para ele, nós estamos dizendo para Deus: você não tem importância para mim. Você está dizendo para Jesus: tu não tem importância para mim. Espírito Santo não tem importância para mim. Porque é isso que está acontecendo. Precisamos, mais do que nunca, ter fome e sede da palavra de Deus. O teólogo suíço Karl Barth dizia o seguinte: Deus se revela de 3 formas. De forma suprema, em Cristo. De forma geral, pela Bíblia. E de forma direta, através da pregação baseada na Bíblia, a palavra de Deus. Olha só que coisa incrível, né? Aqui, esse homem de Deus, ele está dizendo aqui que Deus trabalha da maneira dele de uma forma tremenda. Ele usa inclusive nós homens. Ele usa pessoas que eram pessoas caídas, pessoas que estavam perdidas, mas que se encontraram com Ele e fez com que o coração deles fosse renovado, uma nova vida, um novo coração, sabe? E a partir disso, Ele utiliza esse homem também. Ele usa a pessoa de Cristo como principal forma, a forma suprema dele é Cristo, e por isso que esse livro tem a cara de Cristo, para que você possa conhecer cada dia mais. E eu gostaria de ir para os finais aqui agora, de modo simplificado. Sem Bíblia não há cristianismo genuíno. Está lá, dá para você ler. Vamos ler junto, vamos lá. Sem Bíblia, o cristianismo é apenas uma religiosidade vazia, mas quando desenvolvemos nossa fé com base nas Escrituras, então somos livres. Se quisermos viver vidas dignas do nome de cristão, então não podemos viver sem respirar o ar abençoado da palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda. E eu quero terminar. Eu coloquei aqui, né? Boa parte das coisas que eu peguei é tudo de comentário. Tudo que é bom ali é os comentários bíblicos que a gente tem, que a gente vai lá, estuda e traz, né? É muito marcante a gente estudar. Mas se tem uma coisa que eu fiz, foi isso aqui, ó, por inteiro, né? E aí eu falei assim: o que eu posso falar depois dessa mensagem? O que eu posso dizer, sabe? O que eu posso dizer nesse dia na qual nós estamos aqui comemorando o dia da Bíblia? Eu posso dizer: viva Deus, viva Jesus, viva o Espírito Santo, viva a palavra de Deus. Vamos todos falar, vamos lá. Viva Deus, viva Jesus, viva o Espírito Santo, viva a palavra de Deus, e viva, mas viver dentro de nós, não só nos nossos ouvidos, como comichão, que às vezes entra por aqui e sai pelo outro lado, mas que possa estar dentro de nós o tempo todo, que a gente possa buscar a esse Jesus de uma forma tremenda, sabendo que Ele tem poder para colocar a nossa vida em dia,
porque afinal de contas, esse Deus é um Deus poderoso e maravilhoso, porque a Bíblia nos mostra o caminho, né, que nós devemos seguir, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não nossas próprias palavras, irmãos, nem nossas frases. E a Bíblia também é onde o homem se vê por inteiro, vê a sujeira que tem dentro dele, mas vê também como nós podemos ficar depois que Cristo mora em cada um de nós. Amém? Nós vamos nesse momento passar agora para o tempo da ceia do Senhor, e eu queria te convidar para que você estivesse aqui nesse momento, porque se fazemos a ceia do Senhor, é porque a palavra nos ensina sobre isso, sim ou não? Se não tivesse a palavra, nós não saberíamos. Tudo o que estamos aqui fazendo é por causa da palavra de Deus. Sem ela a gente não tinha fundamento, a gente não tinha nada para se alicerçar. Então, enquanto o grupo canta, louva ao Senhor, eu gostaria de convidar os irmãos que eu convidei para estar aqui, para me ajudar agora na ceia, né? Por favor.